Pesada, beleza? Dando início a mais um vídeo no canal. Dessa vez aqui eu vou estar conversando com vocês aí um pouquinho sobre fluxogramas. Conteúdo bacana aí, principalmente aí, pelo que eu comentei com vocês aí no último vídeo sobre a parte de documentação, né? Então, fluxograma é uma ferramenta legal aí pra gente usar, que assim, acredito nunca ter visto em cursos de dados e tudo mais, né? Até porque não é um tópico muito interessante para essa área, visando aí que nossa área é mais focada aí na entrega de resultados e tudo mais, né? Mas a parte da documentação é muito importante, né? A gente sempre tem que comentar sobre isso, que é algo essencial para o projeto ficar aí completinho, tá? Então, vou falar um pouquinho aí, né, sobre como que a gente usa o fluxograma, como que a gente monta, para que serve, o que dá para a gente tirar dele, né? Então, assim, né, basicamente, fluxogramas eles servem para mapear processos, né? Então, pense que você tem aí, vamos ser bem generalista, né? Um processo de envio de relatório. Então, você tem que criar, atualizar, enfim, o relatório, você salva esse relatório e você manda esse relatório. Aqui eu fiz ele, né, de uma forma bem genérica e bem simples, mas você percebeu que você tem etapas, certo? Então o fluxograma ele vai servir justamente para você poder entender essas etapas e mapear o processo, né? Então você vai saber o que fazer após cada ponto do que você está organizando, né? Então, por exemplo, voltando ali ao relatório, salvei o relatório. Para quem eu envio? No fluxograma vai ter. Eu envio por onde? Também vai ter. O que eu escrevo no corpo do e-mail, no assunto? Também vai ter. Então, a ideia é o fluxograma ele mapear o processo desde o começo até o final, né? Então, ali você vai conseguir mapear processos, você vai conseguir encontrar gargalos, né? O que é um gargalo? Pense que nesse meio campo aí de você ter que enviar o relatório, por algum motivo você tem que pedir a aprovação de alguém, sei lá. Isso é um gargalo, entendeu? É algo besta, mas talvez faça sentido nessa operação. Mas é um gargalo. Então, o gargalo são pontos dentro da operação que estão afetando o processo no geral. Então, pense que esse processo tem um tempo médio de 10 minutos, por exemplo, e você quer reduzir o tempo médio dessa operação. Então, utilizando o fluxograma é um dos meios de você encontrar gargalos. Nem sempre o problema está na operação em si, né, no fazer o relatório, mas sim no processo inteiro, né? Às vezes tem um pontinho ali que não precisa ou que dá para alterar, coisas do tipo, tá? Então, realizar combinados, né? Então você pode também separar o que cada equipe vai fazer. Isso eu vou mostrar um pouquinho mais ali para vocês ali embaixo. Mas você consegue separar ali as equipes e as funções, tá? Aqui você consegue compreender funções de ferramentas também, né? Então, imagine que você cita que você vai utilizar o Outlook e alguém não conhece o Outlook. Então, ele vai estar descrevendo tudo que o Outlook vai fazer e como que ele vai estar participando daquele processo, beleza? E outras coisas, né? Então, vamos lá. Então, o que eu separei para vocês aqui? Eu montei aqui um fluxograma extremamente simples, tá? Isso aqui é um dos modelos que a gente aprende quando a gente está começando a montar fluxograma na nossa vida, que é fazer um arroz, né? Parece algo besta, mas esse aqui é um exercício bem legal para a gente fazer, para a gente entender como é que funciona o fluxograma e começar essas informações entrarem na nossa cabeça, tá? Então, qual que é a ideia, né? Isso aqui, para quem não conhece, pode parecer um tanto até abstrato, mas na verdade, se você parar para prestar atenção, ele é bem intuitivo, né? Eu sempre gosto de usar o fluxograma Swimlanes, né, que é basicamente uma piscina, né? Então vocês podem perceber que eles têm as raias, né? Aqui no Brasil a gente chama de raias, lá é lanes, né? Então, por exemplo, a gente poderia separar em três times, digamos assim, o time de corte, o time que mexe com o fogão e o time que entrega na mesa, né? Então, como é que funciona aqui o fluxograma, né? Então,
a gente tem as lanes, né? Então deixa só eu puxar esse carinha para cá. Então nós temos as lanes, né? Aqui a gente tem 1, 2 e 3, beleza? Então a gente sempre lê o fluxograma igual a gente lê um livro, da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Tem alguns pontos aqui, por exemplo, que a gente vai ligar o fluxograma com uma parte do meio. Vocês estão vendo aqui, né? Mas isso aqui eu já vou explicar para vocês. Então vamos fazer a leitura aqui juntos. Eu acho que vai ficar bem simples aí de vocês entenderem, tá? Então vocês podem ver que a gente tem alguns formatos, né? Então esse aqui ele é um retângulo com as bordas arredondadas. Aqui a gente tem formato de diamante e tem as setas, tá? Então, sempre que a gente tem um retângulo com as bordas arredondadas, ele significa alguma ação. Tá? Então, vocês podem ver que eu sempre tento terminar né, com o verbo de ação. Né? Então, verificar, comprar, cortar, esperar, colocar, refogar. Né? É sempre alguma coisa que você está fazendo. Né? Então, ele sempre tem esse ponto de fazer. Agora na parte do diamante aqui, vocês vão notar que é sempre uma pergunta, tá bom? E se é sempre uma pergunta, eu posso responder qualquer coisa? Não, tá bom? Nesse campo aqui do diamante, nessa pergunta, a resposta tem que ser sim ou não, sempre, tá bom? E aí a gente tem as setas, né, que basicamente ligam um quadrante ao outro, e eles podem ter tanto a questão aqui, né, que nos responda, ou simplesmente uma ligação direta aqui. Então, vamos fazer a leitura juntos aqui, e aí eu vou explicando para vocês. Então, beleza. Então, primeira etapa aqui do nosso processo de fazer um arroz soltinho é verificar se a gente tem alho e cebola, porque, pelo amor de Deus, um arroz sem alho e cebola não está valendo a pena, né? Nós temos alho e cebola? Não temos. Então, o que a gente tem que fazer? Comprar. Beleza? Então a gente vai no mercado e vai comprar. Eu poderia descrever isso aqui, tá? Vou procurar uma cebola assim, assim assada e não sei o que, pipipi. Dá para fazer também, mas aqui não era o foco, tá? Então temos não, o que que a gente faz? Compra. Se a gente tem, o que a gente faz? A gente já vai para a próxima etapa, que é cortar. Então vocês vão notar aqui que a gente tem a pergunta, tá? Ele tem dois campos, né? Então ele tem o campo 1 e o campo 2. O campo 1, ele é a negação. Aqui poderia ser ao contrário, tá? Não foquem isso no que eu estou explicando para vocês. Só quero que vocês entendam. Tem dois campos e o não, ele não retorna ao temos, tá? O que eu estou querendo dizer? Então, observem o seguinte, ó. Temos não, comprar. Depois que a gente comprar, a gente tem, correto? Eu poderia voltar aqui e fazer a pergunta, temos? E colocar para o sim depois. Só que isso é algo que não faz sentido. Pense o seguinte, se você vai comprar, quer dizer que você comprou, então você já tem. Então não tem por que você voltar para a questão aqui, tá bom? Então, por que eu estou querendo dizer isso? Tá? Então, beleza. A gente cortou aqui o cara, a gente finalizou a parte da tábua de corte. Então, isso aqui terminou o processo. Agora, né, vocês podem ver que não tem mais nenhum quadradinho aqui em cima, quer dizer que a gente não vai voltar nesse processo nunca mais. Então, a gente vai partir para o de baixo. Lembre-se, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Terminamos ele aqui. Agora a gente vai para a parte do fogão. Por que eu estava explicando todo esse esquema aqui para vocês? Vocês já vão entender agora. Então, a primeira coisa que a gente faz no fogão é esperar a água ferver, né? Por favor, se você for fazer um arroz, ferva a água, tá? Não precisa ficar colocando água gelada e ficar esperando, porque isso aí acaba com o teu arroz. Fechou? Então você vai esperar a água ferver. Ferveu? Presta atenção, ó. Não. Não ferveu? Você espera. Você está vendo que aqui a gente fez um looping, tá? Então, enquanto a água não ferver, a gente vai ficar nesse looping eterno.
Obviamente que ninguém faz isso aqui na vida real, né? De ficar olhando, né? Ferveu, não ferveu, ferveu, não ferveu. Mas caso você fique, você basicamente está fazendo esse processo. Né? Digamos, liguei o fogão, dei uma olhada, não ferveu, voltei. Vi um videozinho no Instagram, fiz ali, joguei um Clash Royale, olhei de novo, não ferveu. Ele fica repetindo esse ciclo até que saia a fumacinha da água e daí significa que já ferveu, a gente pode partir para a próxima etapa. Então, você pode ver aqui que ele fica nesse fluxo, tá? Então, o que acontece? Aqui eu não consigo voltar ou não, ou pegar o não e ir para outro local. Porque o outro local seria esperar a água ferver. Entendeu? Então aqui ele cria esse looping da questão, enquanto aqui ele não tem looping. Né? Ele já é uma pergunta que já vai te levar para onde você precisa. Beleza? Vocês vão entender isso aqui um pouquinho mais na parte no próximo exemplo, mas isso aqui é legal para vocês colocarem na cabeça de como funciona. Fechou? Beleza. Agora aqui já vou seguir meio direto, que aqui acho que vocês já vão ter pego a ideia, tá? Então beleza, a água ferveu, a gente coloca óleo, manteiga ou azeite na panela, depende do que você gosta de utilizar. A gente vai dar aquela refogada no alho e na cebola. Agora aqui vocês vão notar, ó, que a gente vai juntar os dois quadrantes, tá? Porque para a gente refogar o alho e cebola, a gente tem que ter feito essa etapa aqui, de colocar o óleo, manteiga e azeite na panela, e tem que ter cortado o alho e cebola. Então a gente junta as duas aqui no refogar alho e cebola. Beleza? Refogamos alho e cebola. Deu aquela tostadinha legal. Acrescento o arroz. Aqui a gente pode colocar o tempo, tá? A gente pode colocar refogar alho e cebola por 5 minutos. Refogar alho e cebola. Aí a gente pode colocar uma questão. Ah, ficou dourado? Sim, não. Enfim, né? Aqui vocês podem deixar o quão complexo vocês quiserem e o quão direto vocês quiserem também, tá? Beleza, acrescentou o arroz, aí você acrescenta água fervida, tá? Acrescentou água fervida, o seu arroz já tá soltinho? Não. Ó, olha o looping de novo. Volta no looping, volta no looping. O arroz já tá soltinho? Irmão, então o arroz está pronto. Servir em travessa. E daí? Faz o que com isso? Serviu em travessa e não faz mais nada. Negativo. A gente termina a parte do fogão e a gente tem a parte da mesa, tá? Então a gente vai colocar a esteira na mesa, né, para não queimar a toalha da mãe, para ninguém ficar bravo. Vai colocar a colher, porque a gente não é indiano, a gente não come com a mão, a gente costuma colocar as coisas no prato, então precisa de uma colher para você poder servir aquele arroz. Fez tudo isso? Tá pronto para comer. Beleza? Então, vocês percebam que como algo simples do nosso dia a dia, tem diversas etapas, né? E vocês notaram que eu podia complicar isso aqui muito mais. Mas isso aqui era só um exemplo para vocês entenderem, tá? Então agora vamos pegar um exemplo na prática, né? Porque esse aqui é um canal voltado para a área de dados. Então como que ficaria aí um fluxograma para a gente fazer um dashboard, tá? Então eu montei um exemplo aqui também para a gente, tá? Esse aqui, então a gente segue as mesmas regras, a gente tem um detalhezinho diferente aqui, que já vou explicar para vocês, mas a ideia é a mesma, tá? Então a gente basicamente tem os retângulos e os diamantes fazendo a mesma função, e aqui a gente tem esse símbolo aqui, tá? Se você é da área de dados, tecnologia, desenvolvedor e afins, você sabe que isso aqui é um banco de dados. Então isso aqui basicamente vai significar que ele está armazenado em algum local. Ponto. Só isso. E aí você vai dizer o que você está fazendo, né? Então ali ele faz a consulta no servidor e aqui ele conecta no servidor. Tá, mas vamos lá, vamos fazer a leitura desse aqui e aí eu vou explicando por partes, tá bom? Então aqui a gente vai fazer um dashboard, tá? Deixa eu vir pra baixo, aqui fica legal, beleza? Então, né, a gente tem aqui também 3 etapas. Tá? A gente poderia fazer, por exemplo, as etapas do ETL, a gente poderia separar por equipes de engenharia, de analistas e de BI, a gente poderia separar por quem preenche os dados, quem consome, quem entrega, enfim, tá? Você pode fazer o que você bem entender aqui. Como eu disse, qualquer operação dentro da empresa dá para virar um fluxograma. Tá? Inclusive, isso é uma das ISOs. Eu não vou lembrar o número da ISO, mas se eu não me engano,
é a 7001, que a empresa, um dos requisitos para você poder ter essa certificação é que todos os processos da empresa estejam documentados em fluxogramas, tá? Não sei se esse é o requisito. Eu sei que é um dos requisitos, beleza? Então vamos lá, né? Então aqui a gente separou em consulta e preparação dos dados, modelagem dos dados e criação do dashboard. Tá? Isso aqui é legal para você apresentar lá para o teu gestor, que fala para você que é só puxar os dados e tá tudo pronto, é só fazer os gráficos. Tá? Aqui vocês ainda vão ver que eu deixei isso aqui na forma que o mundo deveria ser, né? Na forma que tudo funciona e tudo é mil maravilhas, mas vocês sabem que não é bem assim que funciona. Então vamos lá. Primeira etapa aqui do nosso primeiro quadrante é verificar tabelas. A gente fazer o quê? Verificar tabelas e colunas para consulta, tá? Aqui vocês podem ver que eu já comecei meio que da metade, né? Se a gente fosse realmente criar um dashboard, teria que ter entrevista com o stakeholder, levantamento de requisitos, enfim, toda aquela coisa rara que tem que fazer antes. Mas é que eu já estou partindo de um pressuposto que você já tem essas informações, beleza? Então, você vai verificar aonde? Vai verificar no servidor, tá? Então é para isso que tem essa ligação, tá? Então aqui eu poderia verificar isso no Excel, verificar em papéis, entendeu? Então você diz aonde que você está verificando, beleza? Feito isso, você vai escrever as carries que você precisa, tá? E você vai criar as views contendo as informações necessárias, tá bom? Aqui a gente tem o primeiro looping, né? Então os dados estão no formato desejado, eles vieram, você lembrou de colocar o round, eles vieram com o date, eles estão com date time. Então aqui, né, você faz aquele primeiro check, está tudo ok. Não está ok, você refaz as views. Fechou? Tá tudo ok? Sim, manda bala. Aqui a única coisa, tá, galera? É o mesmo modelo. Eu só pintei aqui de vermelho e aqui pintei de verde, tá? Não tem nenhuma diferença nisso aí, não. Então, beleza, tá tudo certo? Então a gente vai fazer a conexão com o banco de dados. Então, conexão. Aqui a gente já vai criar o relacionamento entre as views, tá? Aqui a gente pode estar tanto no BI, a gente pode estar no Docker, no Tableau, enfim, né? A gente sempre tem que fazer aquela parte dos relacionamentos. Verificar as condições, né? Então você vai ver se o mesmo formato que você criou lá dentro da query pingou ali no teu BI, né? Aqui você faz mais uma verificação, tá tudo ok, tudo certinho? Se não tiver, você volta aqui para o relacionamento que algo não está batendo. Imagine que lá na carry você tinha feito uma soma, 1 mais 1 e tava 2. Aí agora aqui você fez 1 mais 1 e tá dando 3. Alguma coisa não está batendo. Então você tem que fazer aquela verificação ali atrás. Beleza? Terminou de fazer isso, a gente vem para cá. Organizar a apresentação. Então aqui é o momento que gestores acreditam que é só fazer isso, né? A gente só entra lá, diz o que a gente quer, o Power BI ele puxa automaticamente e a gente cria um gráfico bonito. Então, beleza. Né? Então, agora a gente vai criar aqui o gráfico Neon para o nosso stakeholder. Montou suas ideias, né? Ficou lá bonitinho o seu gráfico, lá, pipipi, show de bola. Apresenta para o stakeholder. Stakeholder aprova? Não. Então, ele vai te passar alguma coisa para você corrigir. Né? Então, você corrige essas informações, apresenta de novo e fica nesse looping até que ele diga o sim e você entrega para ele. Tá? Então, como eu disse para vocês, isso aqui é um fluxo bem reduzido, bem simplificado. Isso aqui dava para ter virado 2, 3 páginas de processo, dependendo da complexidade que você quer adicionar no teu fluxograma. E depende também muito da necessidade, né? Então, se você tem um processo que ele realmente precisa seguir diversas normas, diversos passo a passo, é legal você documentar ele o mais completo possível, tá? No que é legal você ter isso aqui dentro do seu portfólio, por exemplo? Você montar a estruturação de dados, né? Então, você consegue fazer o ETL, né? Mostrar onde você está extraindo, o que você vai usar, se vai ser uma API, se você vai baixar os dados, vai fazer a limpeza, sei lá, no Excel, enfim. Você pode descrever ele nesse fluxograma.
E daí o que acontece? Se alguém entrar no seu projeto e ver que tem um fluxograma ali e ele entrar, pelo fluxograma ele já vai entender todo o processo de como que você chegou naquela informação, tá? Porque assim, às vezes no README ali você até consegue dizer que você extraiu usando a API assim, que você fez tal coisa, não sei o quê. Só que o fluxograma, vocês perceberam que ele é muito mais detalhado. Ele traz aqui informações de como que você planejou e pensou, tá? Então assim, eu acho que é um conteúdo que vale a pena dar uma olhada. Eu vi que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, né? Mas acredito que vale a pena a gente dar uma certa atenção para esse tipo de conteúdo aí que é, é tão raro aí nos cursos da área de dados, né? E só mais um recadinho. Eu vi que a galera está gostando bastante dos vídeos aí, então agradeço bastante aí o apoio da galera. E é isso, pessoal. Obrigado pelo apoio. Quem puder aí compartilhar com os amigos aí, quem tiver interesse. E se faz sentido esse tipo de conteúdo para você, e puder considerar se inscrever e dar um like, agradeço muito. E é isso, galera. Qualquer dúvida, só dá um toque aí. Até mais.